Começamos mais uma edição do canal Sim, Eu Creio. Hoje com a logomarca nova, com a doutora Camila Fernandes, doutora Maria Auxiliadora. Hoje com pauta definida e tudo pensando em como falar para você de forma prática, como uma conversa entre amigos, como se você estivesse sentado aqui conosco no estúdio e com muito amor. 5 coisas são as que esse mundo nós vivemos, nós conhecemos, mas que Deus não conhece. Porém, duas dessas coisas Jesus experimentou. Gênesis 3, 8 a 10, a doutora vai ler para nós. Ela traz para nós, doutora, o que foi que aconteceu, que alguns sentimentos, algumas coisas que nunca houveram antes da existência do pecado, antes da existência do que você vai ler, então isso foram fruto desse encontro que você vai ler em Gênesis 8. Leia, por favor, para nós. Gênesis 3, 8 nos diz o seguinte: E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim, no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou a Adão e lhe disse: Onde tu estás? E ele disse: Eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E ele disse: Quem te contou que estavas nu? Tens tu comido da árvore da qual eu te ordenei que não comesses? História interessante. Em 1 minuto entra a mentira. A Bíblia relata que Satanás é o pai da mentira. Em um outro minuto, essa mentira entra através de uma coisa que Satanás usa, que nós vamos ver no livro de Tiago. Como foi o diálogo entre a serpente e Eva? A serpente botou Eva em quê? Enquanto Deus disse: não coma, porque certamente morrerás, a serpente lançou uma dúvida. Nós conhecemos então o segundo item que Deus não conhece, não criou e que é fruto do pecado. O pai da mentira, então nosso mundo é um mundo que ele é baseado e ele é sustentado por mentira. É verdade. Nós vamos ver o impacto da dúvida e os aspectos neurológico, psicológico. Nós vamos ver todos esses aspectos com a colaboração da doutora Camila Fernandes, que está aqui conosco. Você leu que ele disse que quando Deus foi na viração do dia e procurou por Adão e por Eva, Adão disse que teve o quê? Medo. Ele teve? Medo. E que palavra é essa? Existia isso antes? Antes desse momento, existia o medo? Não. Camila, o que você diz hoje o que você diria de ser o medo, o quanto o medo provoca de doenças hoje? O que você acha, o que você tem como profissional? Vai ter uma grande colaboração para nós, para essa... Obrigada por estar aqui, eu agradeço a vocês pelo convite.
Então, o medo, né, dentro da psicologia, ele é aprendido. Então, você não nasce com medo, né? Você aprende o medo a partir do meio onde você vive, né? Então, ele pode ser tanto um medo que, né, é da pulsão de vida, que te impede de atravessar a rua na frente de um carro, ou um medo sem evidências nenhuma. E aí, esse medo sem evidências nenhuma é mais patológico, né, que pode haver transtornos, né, como, por exemplo, o de pânico, né. Então, o medo, ele pode acarretar inúmeras sensações, né, como de luta, de fuga, né, que foi aí o que aconteceu dentro dessa leitura que a Dodora fez. Olha só o que ela falou, que o medo é aprendido. Mas quem ensinou Adão a ter medo? Ninguém ensinou. O medo é fruto do pecado. A prudência é aprendida, doutora. E é isso o primeiro ponto de debate nosso. Mas, assim, isso dentro da religiosidade, mas dentro da psicologia, quando a gente vai atender uma criança que ela chega com medo, a gente entende que a criança ela não nasceu com medo. Ela aprendeu esse medo a partir do meio onde ela vive. Ou essa mãe passou esse medo, ou esse pai, ou alguém nesse meio familiar dessa criança ensinou o medo à criança, né? A criança ela não nasce com pudor, ela vai, né, atravessar uma rua, o que a mãe faz? A mãe segura essa criança, porque a criança não tem medo de atravessar, ela não sabe, né, o efeito resposta de atravessar, né? Não tem. Então nós estamos vendo que você falou sobre o medo patológico, por exemplo, quando no seu exemplo que você vai ler o capítulo 4 de Gênesis, de 8 a 11, não é? Leia, por gentileza, que aí nós vamos entrar na história que você estava focada. É, porque eu acabei de ler. Que você vai a gente vai ter ainda mais argumentos para isso, certo? Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber as tuas mãos o sangue do teu irmão. Você pode ler o verso 13 e você olha a riqueza que nós vamos ter agora de detalhes sobre sentimentos não originados, aprendidos a partir do pecado. Olha o que o verso 13 diz. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. A minha versão diz assim: então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Então, aqui, enquanto Adão conheceu a desobediência e Eva conheceram a desobediência, mas não sabiam a consequência da desobediência, e eles foram nascidos para a eternidade, Deus deu a eles imortalidade. Nós, após o pecado, somos nascidos para a mortalidade. Nós nascemos para morrer. Isso é um fato teológico. Quando nós estamos trabalhando em cima do medo bíblico, nós estamos trabalhando em cima da origem do medo. Concorda, doutora? Com certeza. E aí nós temos muitos versos, aí nós temos muitas coisas. Nós temos 365
versículos dizendo: não temas, eu sou contigo. O antídoto para o medo é o relacionamento com Deus. Exatamente. Mas nós estamos ainda parados no medo, no sentido de que medo virou aquilo que... Eu vou dar um exemplo, tá? Minha avó, Maria, tinha 1,50 m e ela dizia assim para mim: quando você escutar os talheres bater na casa dos seus vizinhos, se você estiver brincando, corra para casa e venha jantar em casa. Se eu souber que você jantou em outro lugar, você vai apanhar. Então, isso não era uma questão de medo, era uma questão de educação que ela não queria que eu comesse tendo comida em casa. Eu tendo comida no meu lar, e ela expressou a autoridade dela pontualmente e ainda me disse como ia acontecer, o que ia acontecer se eu comesse na casa. Mas eu vejo o mesmo papel. Eu acho que Vó Maria conversou com Deus, porque ele disse assim: da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma. Mas nós vimos nos estudos passados que quando Satanás pecou, Deus matou ele? Não. Quando Eva foi enganada pela serpente, porque foi? A serpente era muito mais experiente, inteligente, sedutora. Mentiu. Possuída pelo Pai da demônio. mentira. Criou nela o quê? A dúvida. Deus é Deus de certezas. A Bíblia diz que Deus é Deus de certeza. Nós vamos ver os versos que falam sobre isso. Nós acabamos o programa passado falando sobre a exaltação da lei. A tua verdade, a tua lei é a verdade. Não é? O teu mandamento é santo. E agora nós temos o medo e 273 tipos de fobias que eles são classificados. Quer dizer, tem gente que tem medo do ar, mas o medo original era de encarar Deus face a face, porque pecou. Exatamente. Eu queria falar uma coisa aqui que eu achei bem interessante na sua fala. Eva comeu do fruto e não morreu, né? Assim como Adão também não morreu. E aí, de imediato, né? E é interessante que se Deus falou que se eles comessem, eles morreriam. Só que eu entendo, e você pode me corrigir se eu estiver errada, que acabou que quem morreu foi Jesus. Então, de certa forma, né, pelo meu entendimento, Deus cumpriu aquilo que foi falado lá no jardim, né? Ele morreu no nosso lugar, por conta dos nossos pecados. E esse pecado foi cometido lá no Jardim do Éden. Doutora, a sua colocação é uma colocação de síntese, mas como nós estamos vendo o detalhamento do passo a passo, ou seja, Deus, antes do pecado, existia mentira? Não, obviamente não. Existia medo? Não. Existia dúvida no céu? Existia dor? Não. Existia morte? Qual é a promessa do Apocalipse? Nós vamos para onde? É uma cidade onde não haverá mais onde pranto, não haverá nem mais luto, pranto, nem dor, luto, nem mais morte, nem dor. Então a dor, o sofrimento, seja ela emocional, física, seja a dor mental, seja a dor sentimental, ela é fruto do pecado original. Uhum. E o pecado é fruto da desobediência, né? A gente pode colocar assim. Sim, a desobediência é o pecado. Levou o pecado. Você considera assim ou não? Não, biblicamente a desobediência. O salário do pecado é a morte.
E o pecado é a transgressão da lei. Da lei. desobediência Mas foi a ao pecado. desobediência que levou ao pecado. Não, Foi isso? a desobediência. A Eva desobedeceu a Adão. A desobediência é o pecado. Não é que levou ao levou ao pecado. A desobediência é o pecado, porque a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Quando ela desobedeceu, ela pecou. Ela não foi levada ao pecado, ela pecou. Entendeu? Não gerou o pecado. Quando você tem um paciente que ele tem, por exemplo, a síndromes de pânico, um medo exagerado, e a gente estuda um pouco sobre isso também, né? Ele tem uma fixação em alguma coisa que ele perde o controle emocional e ele Entra em valoriza demais algo que não é real e que mexe com a sua o seu bem-estar emocional, ou ele está em depressão, ou ele vai ficar muito ansioso, mas ele está morrendo de medo. Nós acabamos de ler esse comportamento. Caim disse: eu sou um vagabundo na terra, quem me vê vai me matar, eu não mereço perdão. Não tenho mais onde ficar. Não tem mais onde ficar. Aonde eu for, as pessoas vão saber que eu matei. E matei o meu irmão. E vão querer me matar. E aí nós conversamos, a primeira conversa, e eu fico imaginando a dor de Eva, enxergando, vendo Deus falar com Caim, enterrando o seu irmão, porque na realidade Caim matou e enterrou O irmão. Como se ele sumisse, Escondeu desaparecesse. o corpo. E aí, a mãe e o pai, eu acho que Deus tomou a frente e foi um crime premeditado e com ocultação de cadáver. Exatamente. Então, a síntese dos seis capítulos de Gênesis, nós falamos isso, doutora, conta 2000 anos de história em que uma criança ela era dilacerada por brincadeira. Uma mulher, ela era esquartejada por diversão. Os relatos sobre o porquê, a Bíblia diz você pode ler para nós? Gênesis 6, se não me engano, 6. O motivo por que Deus quis destruir a humanidade. Olha o relato de Deus. E olha como 6:5, né? 6:5. Olha o relato e o drama, a profundidade disso. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somente vil, continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. E o Senhor disse: eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante, e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. E esse arrependimento, a tradução nós deveríamos focar um pouco mais. No próximo programa eu vou trazer a tradução literal de quando Deus diz de se arrepender. Ele não se arrependeu por se sentir culpado, mas ele se arrependeu de dizer assim: vou começar de novo uma nova etapa na humanidade. Exatamente. O que é o arrependimento? Não é voltar e começar de novo? Arrepender é voltar. Deus disse que ia começar tudo de novo, porque todo pensamento do coração do homem, era mau. Era mau. Sodoma e Gomorra foi uma intervenção, porque chegou aos níveis antediluvianos. E tudo isso com base nesses 5 itens que nós não conhecemos. Deus não conhecia. Deus não criou a mentira. Deus não criou a dúvida. Deus não criou o medo. Deus não criou a dor
e Deus não criou a morte. Mas Deus experimentou por nós, agora sim. João 3,16. Deus não criou o mal, né? Pode ler, doutora? João 3,16. João 3,16. Aí a sua resposta está Deus consolidada nisso que a gente está vendo, né? João 3,16, Dodora vai ler? Não, você. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pode continuar lendo. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, e não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Isaías diz que o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. É o Evangelho condensado, 66 livros. Um menino se nos deu, um príncipe nos nasceu, o Pai da eternidade, príncipe da paz. Todas as características de Jesus. Jesus, então, vem e assume a consequência, porque a morte que aqui está, que eu li no verso, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aqui é a morte eterna. Adão, Eva, Caim, eu, você, nossos filhos, estamos condenados fora de Cristo à morte eterna. Mas Cristo veio e salvou a todos de quê? Da morte eterna. Todos vivemos para a morte. Mas nós nascemos com a imortalidade, perdemos com a entrada do pecado. Romanos diz que por um só homem entrou o pecado do mundo e também por um só homem entrou a graça e a salvação. Então, quando nós ordenamos isso, nós conseguimos entender que, por gentileza, doutora, olha que pérola que nós temos para a gente aumentar a nossa confiança em Deus, para a gente desenvolver a nossa confiança. Números 23:19. Dodora vai ler. Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele algo e não o faria? Ou falaria e não o cumpriria? Então, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A dúvida, ela agrada a Deus? Não. O que Tiago diz? O que diz? Vamos ler aqui, ó. João 14:1. João 14:1. Você pode ler, Dodora, e Tiago 1:6. Você pode ler, Camila, por favor? Já estou Tiago. aqui em João. Tá em João? Pronto, pode ler, João. João 14:1. Isso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Então, essa perturbação, essa ansiedade, ela é o quê? Ela é dúvida. Olha o que diz Tiago 1:6. Só um pouquinho. Você pode ler até mais do que 1:6, Dodora. Você pode ir lendo, interpretando, para nós conversarmos sobre isso aqui. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Deixe o irmão à baixa posição social se alegrar em que ele é exaltado. Porém, o rico em seu abatimento, porque como a flor da erva, ele passará. Porque o sol nasce com um calor ardente, e a erva seca, e a sua flor cai,
e a graça da aparência perece, assim também se desvanecerá o rico em seus caminhos. Continua. Não, tá bom, mas aí tá falando que o que duvida não chega a lugar nenhum. Não. E qual é a única forma que tem de agradar a Deus? Pedir com fé. Ter fé. Hebreus diz o quê? Procure em Hebreus. Qual? Hebreus 10, já te digo já, e enquanto eu te dou o verso, você leia agora sobre o antídoto que Deus dá para o medo. Olha o antídoto. 1 João 4,18. Esse 1 João 4 é o capítulo que nós podemos estudá-lo como sendo a resposta para o pecado original e para os 5 sentimentos, para os 5 as 5 catástrofes que entraram com o pecado. Mas você pode ler esse que eu vou te dar. Hebreus 10. Só um minutinho. O seu é 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu posso fazer um comentário sobre essa... O seu Hebreus 11,6 a gente vai encerrando. Não é 10,6? 11,6, desculpa. Trazendo um pouquinho esse versículo aqui, atrelando ao psicológico, né, à psicologia. Para a gente colocar em prática essas leituras que foram lidas aqui, a gente tem que trabalhar muito o nosso racional. Né? A gente leu aqui falando sobre o coração. Por que, né, que se coloca o coração? Isso dentro da psicologia, estou deixando bem claro, né? Aqui que fica as regiões dos sentimentos. Então, o que eu sinto é consequência da forma como eu penso. Então, se eu estou passando por alguma dificuldade, eu pego essa leitura aqui. Se eu racionalizar, eu vou conseguir colocar em prática. Agora, se eu continuar nessa zona aqui, ó, da emoção, dos sentimentos, eu vou ler, mas eu não vou conseguir colocar em prática. Né? E a mesma coisa é com o medo. O medo, existe o medo racional e o irracional. O racional, você tem medo de algo que está para acontecer. O irracional, a gente fica pensando em algo que pode acontecer, antecipando. Então, está muito ligado à ansiedade. Então, tudo que a gente lê aqui, Deus eu acredito, assim, dentro da minha experiência, que Deus, ele atua na nossa mente. Porque a Bíblia diz mesmo que o coração é enganoso. Então, se a gente fica nessa zona aqui do coração, né, do sentimento, das emoções, a gente não vai conseguir colocar em prática esses versos. É um belo comentário. Doutora, eu vou botar mais lenha na fogueira. E o que você viu o que Hebreus 11,6 nos diz assim, ó. Porém, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então, isso aqui se chama o quê? Racionalizar. Não é isso? Por quê? Porque você precisa ter fé. Para que você tenha fé, você precisa acreditar. E para que você acredite, para que você mostre que tem fé e crê e acredita, você precisa exercitar essa fé. Ela precisa ser vista. Ela precisa ser vivida. Eu gostaria de fechar esse bloco. Nós chegamos com algumas considerações. Veja só. Você leu que o amor perfeito
No amor não existe medo, mas, ao contrário disso, o amor perfeito lança fora o medo. E esse medo que nós estamos falando inclui as 273 fobias, seja lá elas qual forem. Porque a Bíblia não diz que o amor mata metade dos medos. É porque essa apresentação de João é a apresentação de que é o mesmo capítulo que ele diz que quem não ama não conhece a Deus. É a mesma apresentação que diz que Deus é amor e que ele nos amou primeiro e por isso nós o amamos. Eu sou apaixonado por esse. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus e que o justo, mesmo Hebreus, o mesmo autor, diz que o justo viverá pela fé, ou seja, a fé é onde não cabe dúvida, mas a fé é um lugar aonde cabe as emoções, os sentimentos, os comportamentos, as vitórias, as derrotas, os conflitos, as dores E as dúvidas. e as dúvidas para serem vencidas. O que você fora. acha disso, doutora? Agora, raciocinando sobre o que nós lemos. Eu respondo com a Bíblia. Aqui no capítulo 11, no versículo 1, ela dá uma resposta muito, vamos dizer, substancial. Olha o que ela diz. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. A evidência das coisas não vistas. Porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Tudo foi feito por Fechou. fé. Porque aqui a Bíblia ela nos dá uma resposta precisa. E que resposta que ela nos que dá? resposta? Ela encerra, tira todas as nossas dúvidas. Ela é a substância das coisas pelas quais esperamos. A fé. Que substância. E a fé não vem de nós, vem de quem? A fé vem de Deus. A fé vem de Deus. É Deus que nos dá. É fantástico saber isso. É enriquecedor. Você prefere enfrentar um mundo de medos, dores, dúvidas, mentiras e morte com Deus ou sem Deus? Isso é uma racionalização. Eu tenho um amigo chamado Marco Antônio Evangelista dos Santos. Faz 30 anos que nós não nos vemos. Mas ele anotou quando ele assinou o RG dele, ele colocou assim: Marco Antônio Adventista Evangelista dos Santos. Ele dizia que mesmo que o advento e mesmo que o cristianismo fosse mentira, era melhor viver essa utopia do que viver sem a esperança de que uma vida sem medo é melhor do que uma vida com medo. Com certeza. O que você tem a dizer, doutora, dessa afirmação do seu amigo e da sua amiga, Dodora? É poderosa a palavra de Deus, não é? Muda muito, porque a gente entender o medo, é uma coisa. Mas quando a gente olha a raiz de onde ele veio, nós estamos lidando com o pecado. Não estamos lidando com medo. É verdade. Concorda? Concordo. É inerente, né, ao ser humano. Não tem como não existir, não sentir, né? Agora, eu gostaria de colocar para vocês assim, coisas da vida real.
Quantas pessoas vão no seu consultório? Quantas pessoas desistiram da vida na sua frente? Eu vi gente se matar, eu vi gente matar outros. Eu vi isso, né? Eu tive a infelicidade de ver muita coisa, muita tragédia. Mas eu vejo tragédias de pessoas desistindo de viver e permanecendo viva, mentindo para si mesmo. Tentando se enganar que aquela decisão que ela tomou é a melhor que ela tomou, porque Deus, de alguma forma, vai mudar porque ela tomou aquela decisão. Hoje eu estava falando para a Dodora, pessoas que desistem de ser felizes. Desistir de ser feliz. Desistir de tentar. Porque nós dois, a gente morre atirando, né? É o cara atirando, é o temperamento da gente. Mas tem gente que morre morrendo. Não, eu vou morrer mesmo, era melhor morrer. Eu já me morro me matando. E a Bíblia está falando, Davi, Senhor, todas as manhãs, todos os dias, eu amanheço, te louvo, porque suas misericórdias se renovam. E essa atitude, ela é gerada pelo Espírito Santo. Agora, como Deus providenciou perdão, poder e paz? Como Deus remove a culpa? No próximo programa, você vai saber. Não. Faça sua inscrição no nosso canal. Dê o seu like e nos acompanhe todos os dias pela manhã. Compartilhe. Nós teremos novos convidados. A casa é sua, a poltrona é sua. Agradecimento ao Vinícius, nosso amigo querido, e ao Deus que nos tem por filhos, porque nós somos pó, que deu o seu sangue para nos salvar. Nós queremos fazer uma oração para encerrar e agradecer a Deus a sua audiência, o seu contato, o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento, mas tenha certeza que nós estamos aqui por você. Nossa fé é aumentada ao saber que pessoas estão sendo impactadas com essas dúvidas que nós temos e nós tentamos tirar aos olhos da Bíblia. Não somos perfeitos, não temos nada predeterminados, ou temos? Não. Nós estamos aqui numa conversa entre amigos. Vamos orar? Nossa. Senhor Jesus, muito obrigado por termos um teto, termos alimento e o Senhor ter nos alimentado com o pão da vida que é a sua palavra. Senhor, que o teu amor lance fora todo medo. Que o Deus da verdade, o Espírito da verdade, a palavra da verdade, Jesus, que é a verdade, viva em nós. Amém. E que não haja espírito de dúvida entre o teu povo que nos assiste e em nós aqui. Amém. Na certeza da sua presença em nosso meio e aqui e com o nosso internauta, com aquele que nos assiste, eu clamo, Senhor, e eu peço que pelo perdão dos nossos pecados e que o Senhor cumpra a sua boa promessa, a sua palavra, de completar a obra que começou em nós e abrevie a tua volta em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois assim eu creio. Até o próximo Sim Eu Creio.